Dia a todos e a todas. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Sebastião. Sejam todos bem-vindos, né? Todos e todas bem-vindos aqui a mais esse Axis às 10, agora às quintas-feiras. Nós hoje vamos falar de um tema aí muito importante nesse momento, né? Que é a questão da comunicação e o marketing para fidelização e para captação dos alunos, né? Nesse tempo de pandemia e pós-pandemia. Nós convidamos mais uma vez para estar conosco aqui a Vanessa Oliveira, que é nossa consultora, publicitária, especialista em marketing, com uma longa experiência aí na área de marketing educacional, com especialização em marketing educacional, MBA, para trazer para a gente, né, conversar conosco, trazer ideias, sugestões, caminhos, mostrar um pouco caminhos, apontar algumas pistas, né, para esse trabalho aí importante, muito importante nesse segundo semestre agora desse ano, com vistas a 2021, né? Eu quero só já pedir desculpas ao grupo, às 15 para as 11 eu vou deixar a sala e o Adilson, superintendente do Axis, que está aqui conosco, ele vai conduzir aí a sessão de perguntas e respostas. Eu tenho uma outra live e que vai chocar um pouquinho o horário, eu tenho que sair um pouquinho antes. Bem, sejam bem-vindos, bom evento, boa live. Vanessa, com você. Bom dia a todos, já estou vendo aí alguns rostinhos conhecidos, saudade é grande, né, de estar com vocês de novo, da gente fazer os nossos encontros, de falar sobre marketing, que é sempre tão gostoso. Espero que tenhamos uma ótima manhã aqui, falando sobre esse assunto, e eu vou, né, explanando, caso tenha alguma pergunta, pode ir colocando no chat, que a Karina vai compartilhando comigo. Então, vamos iniciar aqui. Vou compartilhar a nossa tela. Entrou? Ok, tá bem. Ok? Tá bom. Uhum. Então, nosso tema hoje, né, estratégia de marketing para fidelização e captação de alunos na pós-pandemia, né? Um tema um pouco diferenciado aí do que a gente tem trabalhado nos últimos anos, mas não tão diferente, né, do que a gente precisa entender para que essas estratégias aconteçam de forma efetiva. Então, vamos lá. E não poderíamos deixar de começar, né, sem falar da pandemia, né? Quem poderia se imaginar dentro desse cenário no início do ano? Acredito que ninguém, né, nenhum de vocês, se imaginou nesse cenário todo no início desse ano. Então, são tantos termos novos, aulas remotas, videoaulas, lives, aplicativos que gravam aulas, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, canal YouTube, ufa! Enfim, muita coisa que não fazia parte do nosso cotidiano, mas que a gente teve que se adaptar, né, na correria, para conseguir atender os nossos clientes. E isso tudo foi muito rápido, né? Foi uma mudança muito rápida. E a necessidade dos pais também mudaram com muita rapidez, né? O que era um objeto de desejo das famílias no ano passado, nesse mesmo período, já é outro completamente diferente agora, nesse período. E o que os pais irão buscar nesse período de matrícula? O que diferente aconteceu, né, diante disso tudo que nós estamos vivendo, que mudou essa mentalidade e essa preocupação dos pais? Eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat para mim o que vocês acham que os pais vão buscar nesse período de matrícula desse ano, com tudo de diferente que aconteceu. Escreve aí rapidinho o que vocês acham. À medida que for aparecendo, eu vou te falando, tá, Vanessa? Bem rapidinho. Uma irmã, Giovana, que não sei se a irmã falou segurança, um outro falou segurança. Vamos ver, vamos lá, gente, mais um. Transparência, acolhida. Ótimo, ótimo. Então, assim, estou totalmente de acordo com quem colocou aí segurança. Para mim, está em primeiro lugar, que é o que realmente os pais... Outra pessoa colocou a redução de mensalidade e continuidade da qualidade do ensino, né?
Ok. Também. Mas, assim, eu acho que está no topo, né, de tudo, segurança, para mim. Né, pelo que a gente está percebendo. Em segundo lugar, o que os pais vão procurar nesse período de matrícula? Segurança. E, em terceiro lugar, segurança. Então, assim, estão certíssimos em falar todos os outros itens que tem que estar agregado a tudo isso que a gente vai trabalhar, mas segurança está no top 10 do que os pais estão preocupados para matricular o seu filho esse ano, né? É realmente a segurança. E aí o Sebastião me enviou, né? Foi muito bom, ele me enviou um material do jornal A Gazeta do Espírito Santo, que eles fizeram uma pesquisa com mais de 8.700 famílias, né, a respeito do tema de volta às aulas. Então, eles perguntaram: você pretende mandar seus filhos para a escola em 2020, quando as aulas presenciais forem retomadas? 84,5% respondeu que não, né? E 15,5% respondeu que sim. E aí eles fizeram uma pergunta: caso a sua resposta seja não, né, você não enviaria, o porquê, né? Por que você não envia seu filho para a escola quando tudo retomar? Então, assim, a grande maioria, né, 73,6% respondeu: não acredito que as escolas e os alunos conseguirão cumprir as medidas de segurança para evitar o contágio. E aí perguntaram também: caso a sua resposta seja sim, por que você mandaria, né? Por que você, né, mandaria seu filho voltar para a escola? E aí ficou um meio termo ali nas maiores respostas. 52,8% respondeu: acho que as escolas estão preparadas para tomar as medidas de segurança necessárias e acredito que os alunos seguirão as recomendações para evitar, né, o contágio. E 43,9% disse: não acredito nesse modelo de educação à distância remota. Ou seja, eu prefiro voltar presencial porque eu não acredito nesse modelo remoto. E aí foi perguntado também sobre o cancelamento do ano letivo, né? O que os pais achavam, né? 51,3% dos pais e responsáveis acredita que a medida deveria ser adotada, ou seja, deveria se cancelar o ano letivo. 48,7% não concorda com a anulação, ou seja, ficou bem meio a meio aí a essa questão. Então, por que a gente está pensando nisso, né? Eu falo muito nos meus encontros, falo muito nas minhas reuniões, que a campanha de matrícula ela tem que durar um ano inteiro, né? Ela começa no primeiro dia de aula. O que você fez no seu primeiro dia de aula? Você encantou o seu aluno? Você fez um movimento diferente para falar: olha, nós estamos felizes com o seu retorno? Isso é campanha de matrícula. Já é ali que começa o seu encantamento. Eu uso muito essa palavra no marketing. Você precisa encantar o seu cliente. E aí agora a gente vai falar 5 passos assim essenciais. Aqui já são estratégias. A gente já pode tomar isso como orientação para o nosso plano de marketing e de matrícula agora para o segundo semestre. Primeiro de tudo, transforme o seu cliente em fãs. Né? Ele tem que ser seu fã, ele tem que ser o seu advogado. Comunicação é a chave para estreitar o laço entre a escola e a família. Sendo assim, seja transparente com seu cliente e mantenha a proximidade, principalmente nesse período, né? Entenda o que ele quer, né? Trabalhe com sondagem, faça pesquisa, mande um Google Docs para sua família. Olha, a gente está trabalhando assim as nossas aulas remotas. Está satisfatório para vocês? Vocês têm tido algum problema? Né? E não só nesse momento, né, de aulas remotas, mas durante todo o ano. Teve uma festa junina, aconteceu uma festa junina, manda uma pesquisazinha, uma sondagenzinha. O que você achou da nossa festa junina? O que você acha que pode melhorar? Nesse material, você consegue muito retorno e muitas ações que podem ser melhoradas no seu dia a dia da escola. Faça reuniões online, por turma, com as famílias. Por mais delicada que essa questão possa parecer, a melhor verdade é que você vai contar e não a que eles imaginarem. Então, assim, o pai pode estar em casa lá cheio de perguntas, né, sem saber o que está acontecendo e já começa a imaginar um monte de coisa.
E aí liga para um outro pai, e aí vem o grupo de WhatsApp, e aquilo vira um tititi. Se você não interferir no momento certo, aquilo pode atrapalhar todo o seu planejamento do ano. Então, assim, eu tenho participado de muitas reuniões de pais online, né, por turmas, e tem sido muito satisfatório. Né? Os pais têm agradecido, né? Aqueles que a gente demorou um pouco a fazer reclamaram. Eu acho que vocês demoraram muito para poder chegar a fazer a reunião, poderia ter feito antes. Então, assim, é muito importante manter essa proximidade com as famílias. Ouça as dúvidas e questionamentos, seja sincero nas respostas e cumpra o que foi prometido. Isso é muito importante, né? Ser transparente, você não é obrigado a prometer, mas se você prometer, você é obrigado a cumprir. É uma questão de palavra. Eu acho que assim, o retorno para o pai, né, o feedback, ele é muito importante e isso causa uma empatia e uma confiança entre as partes, né? E adapte-se às necessidades do seu cliente, né? Vai ser nessa sondagem, né? Nessa pesquisa que você vai trabalhar com as famílias, que você vai entender a necessidade deles. E o ideal é que a gente se antecipe, né, às necessidades. Né? O intuito do marketing é esse, é se antecipar à sua necessidade e te oferecer aquilo que você precisa. Segundo ponto, funcionário satisfeito. Funcionários insatisfeitos e desmotivados tendem a passar essa imagem negativa para as famílias e para os alunos. O professor em sala de aula pode ser uma bênção para a escola ou também pode ser o seu inimigo oculto. Eu gosto de falar que o meu parceiro maior de marketing na escola é o professor, porque ele está diretamente ligado com o meu cliente. Ele está em sala. Se ele é um funcionário que comprou a ideia, que veste a camisa, ele vai ser meu advogado com certeza. E ele vai trabalhar esses meninos, e esses meninos vão trabalhar os pais, e a gente vai ter um resultado positivo. Faça reuniões motivacionais e online com os professores. Mantenha-se próximo também, de toda a equipe, né? Não só professores. Entenda a dificuldade individual de cada um. Isso é muito importante. Teve professor que assim, nunca tinha feito uma aula online, nunca tinha participado de um chat, nunca tinha lidado com toda essa tecnologia e que caiu de paraquedas, teve que se adaptar, teve que correr atrás. Então, é muito importante a escola dar esse apoio, né? Entender a necessidade desse funcionário ou desse professor e estar próximo dele nesse momento, né? Dê suporte técnico, psicológico, acolhimento e feedback positivo. Então, assim, para o funcionário e para o professor, esse suporte técnico é muito importante. Então, a escola é imprescindível que ela tenha uma pessoa como um ponto de apoio na hora dessas dificuldades. Então, estão ocorrendo, né, as aulas da parte da manhã, tem sempre que ter um pivô ali, né, sondando as dificuldades que estão acontecendo para poder não deixar a coisa piorar. Vanessa. Oi. Só um minutinho. Aproveitando esse gancho que você falou do suporte técnico e psicológico, só lembrando que nós do Axis, nós desenvolvemos 2 protocolos a respeito dessa questão de acolhimento e suporte psicológico, tá? Principalmente para professores, funcionários e alunos. Então, as pessoas interessadas depois podem ver com a gente aí sobre esses protocolos realmente para o retorno, para esse suporte. Obrigado. Ótimo, excelente, é isso mesmo, né? Mostrar para o seu professor e para o seu funcionário que você também está investindo nele, né? Isso é importante. Ele não é obrigado a saber tudo, né? No momento que está todo mundo aprendendo, todo mundo se reinventando, mas a escola, a gestão da escola está preocupada em ajudar nesse processo de mudança, né? E aí que entra, né, essas capacitações, as reuniões, o bate-papo, né? Ouvir e entender a necessidade de cada um.
E aí eu volto de novo, faça pesquisa de satisfação. Né? A sondagem é muito importante, entender o que esse funcionário, as dificuldades que ele tem, ele vai te passar coisas que vão antecipar as dificuldades que os pais terão. Então, é o momento da gente estar muito próximo. E tenha certeza de que você está cercado de parceiros e não de funcionários. Né? Trazer esse funcionário para bem próximo e fazer dele o seu parceiro na alegria, na tristeza, nas dificuldades, nas vitórias, em todos os momentos. Terceiro ponto, a comunicação. Né? Que, na verdade, ela permeia todos os outros pontos, né? Mas é importante a gente frisar alguns tópicos. Comunique-se com seu cliente, não faça apenas panfletagem nas redes sociais. Mostre que a escola está funcionando mesmo fechado. O que a gente chama de panfletagem na rede social? Ah, é uma escola dinâmica, põe um post lá. Ah, promoção na matrícula, põe um post lá. Ah, estamos com desconto na educação infantil. Isso é panfletagem. Né? A rede social, ela não é lugar para isso. A rede social é lugar para gerar conteúdo. E num determinado momento você entra, né, com a sua mídia mais pesada. Né? Mas no dia a dia você tem que gerar conteúdo interessante para o seu cliente. O que se comunica com ele? O que interessa a ele? Na educação infantil, a gente falou muito nisso na outra live que eu fiz, né? De você gerar conteúdos que sejam relevantes. Né? Post, por exemplo, você quer fazer um post para educação infantil. Então, como cuidados com seu filho, esse é um post interessante. Estamos próximos de você, cuidados com o corona, informações sobre o coronavírus, coisas que estão no momento acontecendo e que são informações relevantes e importantes para o seu cliente. Grave vídeos da equipe administrativa trabalhando, seja em home office ou seja na escola. Substitua as circulares por vídeo. Eles geram mais empatia e proximidade. Isso aqui foi uma experiência que deu muito certo. Né? Vamos supor que eu tenho um recado da coordenadora que as provas vão começar semana que vem e aí eu preciso que os meninos fiquem atentos para essa prova. Por que mandar uma circular fria para todo mundo, que você não vai saber se todo mundo vai assistir, vai ler ou não, se você pode pedir para a coordenadora, de uma forma muito simpática, gravar um vídeo. Olá, alunos, que saudade que eu estou de vocês. Semana que vem vai começar as nossas provas, a gente espera vocês aqui, todo mundo estudando. Entendeu? É diferente, isso cria uma proximidade com a família e mostra para a família que está todo mundo trabalhando. Né? Diferente de que alguns pensam que a escola está parada, a escola não está parada, pelo contrário. Né? Eu tenho percebido que a gente tem trabalhado muito mais para conseguir atender essa demanda. Então, assim, essa estratégia do vídeo, ela aproxima. Se você tem um canal com seu professor, com seu pai, que você pode enviar, seja um grupo de WhatsApp, ou seja um aplicativo, ou na sua própria rede social, faça isso, experimente isso. Né? Isso gera muito proximidade e empatia. Ofereça vários canais de comunicação rápidos com os pais. Telefone, WhatsApp, e-mail, aplicativo, mas que sejam realmente eficientes. Gere conteúdos relevantes para o seu público. Procure saber quais são as hashtags em alta e utilize-as. As pessoas não dão muita importância às hashtags, né? E eu costumo falar, gosto de falar, que elas são muito importantes. As hashtags são instrumentos de busca. Né? Então, em todo post que você fizer, coloque hashtags que tenham a ver com o seu conteúdo daquele post. Existem vários aplicativos que fazem o levantamento das hashtags que estão em alta. Então, por exemplo, ontem eu fiz um levantamento, só para poder dar um exemplo aqui, as hashtags que estão mais em alta hashtag Supremo Tribunal, hashtag quarentena, hashtag quarentena, hashtag coronavírus. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, né, que mostra que você está ligada com aquilo, que você tem que aproximar a sua postagem do seu cliente. E vai ser através das hashtags. Porque, por exemplo, se eu quero saber o que está acontecendo sobre quarentena,
sobre a quarentena. Eu não preciso lá digitar no Google, eu posso ir direto na minha rede social e escrever #quarentena, que todo mundo que postou alguma coisa relativa à quarentena vai me aparecer ali. Então, é uma ferramenta importante para vocês estarem ligados na hora de fazer as suas postagens. Faça um pente fino no seu site e veja se ele está atualizado. Erra-se muito por encher as redes sociais de informação e o site ficar desatualizado. Saiba que a maior parte da conversão final acontece no Google e não nas redes sociais. Então, sim, é ficar muito atento, porque a gente teve assim, uma debandada, né, geral para a rede social e esqueceu-se um pouco do site. Mas é importante a gente saber que o instrumento de busca do Google é o site, não é a rede social. Então, se você deixa o seu site desatualizado, o Google vai entender que você não tem nada de novo acontecendo. E se alguém vai até o Google, escreve lá, Escola de Educação Infantil, e você não tem postado nada no seu site sobre educação infantil, ele não vai te dar uma relevância nessa busca. Então, assim, é muito importante ficar atento para o seu site. Existem ferramentas que você já pode linkar, tudo que você coloca na sua rede social já vai automático para o site. Então, procurar alguém, né, que entenda dessa área, fazer uma pesquisa, fazer um levantamento no seu site e ver se ele está condizente com o que você tem trabalhado na sua rede social. Então, se você está lá no seu Facebook, todos os eventos estão lá, está tudo acontecendo lá. Mas quando abre o seu site, tem lá a Festa Junina de 2018, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, as ferramentas, elas precisam conversar entre si. Então, é muito importante estar atento a essas ferramentas, e principalmente pela busca no Google. Você precisa estar com seu site atualizado, acontecendo alguma coisa, para que o Google entenda que você é uma escola, que você está trabalhando, e para que ele te indique quando tiver alguma busca. Organize um calendário de lives com temas relevantes no momento. Isso aqui também é uma estratégia muito bacana, né? Então, vamos supor que você tem professores que dominam bem algum tema que seja de interesse do momento, né? Organize um calendário de live toda terça-feira, às 19 horas, tem uma live sobre o assunto tal. Crie na família, né, e nos familiares já essa oportunidade, né, de estar assistindo alguma coisa de algum tema interessante. Então, assim, é uma estratégia que eu tenho visto que tem sido muito interessante. Convide psicólogos, né, um amigo que seja médico para poder falar sobre os cuidados, um amigo dentista para poder falar também. Então, assim, vá mesclando assuntos que sejam de interesse das famílias, né? Um pedagogo, um contador de histórias, mas que você tenha uma rotina e que você crie um hábito daquele dia, daquele horário, que o pai já vai saber, hoje é terça, às 19 horas, tem live lá da escola, vou assistir. E com o tempo, isso vai virando uma rotina, né? E o pai vai se adaptando a isso e, né, começa a utilizar mais vezes. Alguma pergunta aí, Sebastião? Algum questionamento? Desculpa. Só para o final, né? Não, ainda não, Vanessa. Pode ainda continuar, não. né? Sim. Então, lembrando que a gente deixa aqueles últimos 20 minutos, né, para responder as perguntas. Sim, ok. Tá? Então, identifique o seu cliente, é o quarto ponto, né? Saiba reconhecer quem ele é, de onde ele vem e em qual nível de interesse ele se encontra. O marketing trabalha muito com esse funil, né? Que é o funil da efetivação da venda. Então, assim, a gente não pode esquecer que a campanha de matrícula, ela é um período de venda. Então, a gente tem que pensar como venda, né? Então, aqui, no topo do funil, a gente tem a descoberta. É o momento em que o pai, né, ouve falar da escola, ou vê uma panfletagem, ou vê um material qualquer da escola e descobre que existe aquela escola. E aí ele parte para o interesse. Se esse material foi atrativo e esse material foi interessante, ele vai partir para o interesse. Ele vai procurar saber, aí ele vai nos seus canais, né, de
de rede social, no seu site, e aí ele vai se interessar por isso. E aí parte para o desejo. Só que agora o marketing ele não trabalha mais só com esse funil que fecha na matrícula. Ele trabalha como se ele fosse uma ampulheta, né? O processo ele não pode parar na matrícula, ele precisa continuar depois, né? Que é o apoio para esse pai que entrou, né? A lealdade que a gente vai gerar nele, né? E para que eles virem advogados da nossa marca. Porque a grande maioria da fidelização e da conversão de matrículas é através da indicação. Né? A gente pode trabalhar muitas outras coisas, essas outras coisas são importantes para poder fixar sua marca, gerar o engajamento, né? Fortalecer a sua marca, mas o boca a boca, a indicação ainda é a maior forma, né? E tudo isso gera fidelização. E o quinto, né? E para mim um dos mais importantes, que é o planejamento e elaboração das estratégias para a captação de alunos. Faça uma análise do cenário que está vivendo, né? Com base nesse cenário, trace estratégias de divulgação que vão de encontro às necessidades do cliente. Analise a concorrência e procure um diferencial. Se possível, tenha uma pessoa da área de marketing para direcionar esse planejamento. Caso não seja possível, busque alguém da instituição que seja engajado com a missão da escola, uma pessoa criativa, interessada e que goste de se capacitar. Mas é sempre muito importante ter alguém como referência de comunicação na sua escola. E aí a gente vê, né, que o mundo mudou. E agora todos os nossos clientes são interativos. E aí tem se ouvido muito falar sobre o novo normal, né? Quando tudo voltar, não vai voltar mais o que era antes. E aí eu coloquei só a título de curiosidade, né? O que aconteceu com essas empresas? O Instagram, a empresa fotográfica mais valiosa e que não vende câmeras. O Uber, a maior companhia de táxi do mundo, que não possui nenhum veículo. O Airbnb, né, o maior provedor de hospedagem, não possui nenhum imóvel. O varejista mais valioso não possui nenhum inventário, que é o Alibaba. Netflix, a maior e mais crescente rede de televisão, não possui cabos. E o provedor de mídias mais popular não cria nenhum conteúdo, que é o Facebook. E o que essas empresas fizeram? Elas se adaptaram, né, às necessidades dos novos clientes. E aí, vamos falar agora um pouquinho de estratégias, né? Comece já a divulgar o que você tem feito para a segurança dos alunos dentro da sua escola. Então, o mote da campanha de marketing desse ano tem que ser segurança. Né? Já comece a divulgar. Você comprou algum equipamento de segurança, um totem de álcool gel, um tapete sanitário. Coloque isso nas suas redes sociais, porque o pai vai estar buscando isso. A gente viu na pesquisa que a segurança é o principal mote desse ano. Fique atento aos protocolos de segurança da sua cidade. Né? Cada cidade vai ter o seu. Então, é bom você ficar atento e distribuir isso entre os seus professores e funcionários para que todos estejam atentos. Invista em equipamentos de segurança, sinalização, treinamento, agora, pois pode ser que volte mais rápido do que pensamos e não dê tempo de se organizar. Divulgue tudo, principalmente para os pais. Fidelizar é tão importante quanto captar. E assim, para você trabalhar a sua marca, para você trabalhar o seu diferencial, crie um slogan para a sua campanha, né? Reúna a sua equipe, né, em uma videochamada e pense nos valores da instituição. Para algumas instituições que eu já trabalhei, que eu já visitei, a gente fez um processo interessante de criação, onde várias pessoas participam e se sentem pertencentes daquele slogan. E aí a gente vai assistir agora um vídeo bem rapidinho, para vocês entenderem um pouco sobre essa criação. Olá, meu nome é João Henrique, sou diretor de criação da Forasteiro, especializado na criação de marcas humanas e provocativas para empresas e produtos. Slogans são fascinantes frases ou conjuntos de palavras
que transmitem o posicionamento de uma empresa, produto ou serviço. Apesar de não ser um elemento indispensável, como o nome ou logotipo, o slogan certo pode fixar sua empresa na mente do público, fortalecendo seu diferencial e visão de mundo melhor do que qualquer outro investimento em marca. Seja a Havaianas com o Todo Mundo Usa, a Skol com o Desce Redondo ou a Nike com o Just Do It. Existem centenas de exemplos memoráveis que mostram que, se bem feito, um slogan pode distanciar você da concorrência e agregar valores humanos e valiosos para produtos e serviços comuns. O primeiro passo para a criação de slogan forte para o seu negócio é identificar a mensagem que será transmitida. Que valores relacionados ao seu negócio são importantes para os seus consumidores? O que há de realmente diferente em você, que seus concorrentes ainda não falaram? Que sensações ou sentimentos você quer despertar no seu público? Como você quer ser percebido por eles? Uma resposta clara para estas perguntas será a bússola para o que o slogan deverá comunicar. Lembre-se de fugir de mensagens óbvias e palavras genéricas, como qualidade, o melhor, excelência, inovação e tradição. Construções manjadas como excelência desde 1978 ou o melhor da cidade são slogans que passam despercebidos e, o pior, transmitem uma imagem genérica para o seu negócio. Portanto, tenha a coragem de adotar um slogan realmente original. Agora que você já sabe qual é a mensagem que você quer transmitir, é hora de ter ideias. Vamos lhe apresentar algumas técnicas que você pode aplicar no slogan do seu negócio para criar cadência e ritmo. A primeira é poesia. Você pode utilizar não somente rimas diretas, como rimas imperfeitas ou simplesmente a repetição de sons parecidos. Por que você acha que ninguém esquece da frase "O rato roeu a roupa do rei de Roma"? A poesia é uma ótima forma de grudar na cabeça do público. Alguns bons exemplos são "Tomou Doril, a dor sumiu" e "Quem bebe grapete, repete". A segunda técnica é o duplo significado. Slogans com duplo significado despertam curiosidade e admiração em nosso cérebro, enviando uma mensagem clara de que algo interessante está acontecendo aqui. Alguns exemplos seriam ESPN, informação é nosso esporte, ou Kellogg's, desperte o tigre em você. A terceira técnica, mais ousada, é a ironia, um parente próximo da poesia. A ironia abraça o inesperado. Um dos melhores slogans brasileiros é baseado nessa técnica. Afinal, um slogan fraco não é uma Brastemp. A quarta técnica é a justaposição. Essa técnica é baseada na criação de um contraste ou comparação, fazendo o consumidor parar, pensar e sorrir. A Harley Davidson fica com esta: americanos por nascimento, rebeldes por escolha. Ou o melhor plano de saúde é viver, o segundo é a Unimed. A quinta técnica é uma das mais utilizadas e das mais eficientes. É a técnica da repetição. Ela reforça seu ponto, fixa na sua mente e possui um ritmo distinto e único. Alguns bons exemplos seriam SBP, terrível contra os insetos, e quem pede um, pede bis. A sexta técnica é pouco utilizada no Brasil e por isso mesmo é uma grande oportunidade para chamar atenção. É a técnica do questionamento. Fazer uma pergunta que engaja seu público é uma ótima forma de começar uma conversa sobre sua marca. Um dos mais famosos que tivemos é o "Quer pagar quanto?", das Casas Bahia. É isso, agora você está mais preparado para criar seu próprio slogan. Se você busca um slogan realmente diferenciado e que vai ajudar sua marca a contar sua história, ganhar mais visibilidade, Então, voltamos aí com as telas? Sim? Então, é só, né, uma passada mesmo nas técnicas de criação do slogan. O slogan ele é muito importante para comunicar o que você quer mostrar naquele momento da sua campanha, quem é a sua escola, o que ela tem para oferecer. E aí, uma forma que eu gosto muito de trabalhar é com a equipe. Então, crie uma identidade visual para a sua campanha. É muito importante que toda a sua campanha tenha uma identidade visual única, com os mesmos elementos, cores, slogan, em todas as peças. Dê preferência às cores da sua marca, isso fortalecerá a sua identidade. Defina o seu orçamento. Mídias offline, ou seja, outdoor, busdoor, painéis de LED, etc., são caros, mas trazem status para a marca.
Se for possível, utilize esses meios, faça a interação com as redes sociais. Porém, o grande meio de divulgação desse ano serão mesmo as redes sociais. Defina um valor para investir nos impulsionamentos e nos posicionamentos de Google Ads. Procure alguém que entenda do processo de impulsionar para não perder dinheiro e nem tempo, né? É muito importante vocês trabalharem com esse impulsionamento, porque você vai alcançar um número muito maior, né, de clientes do que simplesmente nas suas redes sociais. Se a sua rede social for uma rede que é alimentada todos os dias e toda hora, pode ser que ela alcance um número interessante. Mas se é uma rede que publica 1, 2 coisas por semana, o Facebook entende que ela não é uma rede relevante. Então, ele não vai disseminá-la para um número grande de pessoas. E aí você vai conseguir fazer isso através do impulsionamento. Isso aqui eu coloquei na outra live, que eu achei interessante repetir aqui, para você ficar atento, né, aos horários de publicação. Não é qualquer horário que você pode colocar uma publicação que ela vai te render um resultado interessante. Tem os melhores dias da semana, né, que se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar essa lâmina para a Karina passar para vocês. Isso aqui é um ponto muito interessante. Faça um video tour da sua escola. Se você está falando tanto em segurança, seria contraditório abrir a escola para visitação nesse momento. Exemplos fazem as famílias se identificarem, né, com os valores da escola. Organize um local de atendimento para as famílias e exiba o video tour da escola. Se não for possível fazer o vídeo, faça um PowerPoint com fotos bem feitas dos espaços. Nessa mesma apresentação, registre os diferenciais pedagógicos da escola e os materiais didáticos utilizados. Então, assim, se você está falando que você está cuidando da segurança da criança, se a escola vai ser limpa toda hora, como que você vai entrar com uma família que chegou de uma hora para outra, que você não sabe de onde veio, para poder conhecer a sua escola naquele momento? Né? Vamos supor que as aulas já retornaram, né? E chega um pai que quer visitar a escola. Então, não é o momento, né, para entrar, para conhecer, mas você pode apresentar através de um video tour. É sempre simpático apresentar a professora que irá ministrar a aula para os novos pais. Tenha também nessa apresentação uma foto da professora ou um vídeo dela se apresentando e um breve currículo, né, se achar conveniente. Crie materiais de pós-venda, né? A gente fala muito em pós-venda, né? Em todos os encontros que eu faço com as escolas, para tornar o cliente seu fã, né? Clientes adoram ser mimados, que a gente estava falando no início, né? Então, crie estratégias, né, para mimar esse cliente. O pós-venda, que são as ferramentas de pós-venda, enviar um post quando o pai visitar, obrigado pela sua visita, volte sempre, estamos muito felizes. Dê um brinde, agora está na época da pandemia, né? Crie máscaras com a sua logomarca e deixa isso de brinde, né? Para quem for conhecer, né? Quiser saber alguma informação da escola. Faça ligações, né? Também, que são as ferramentas de pós-venda. E o sorriso, sempre o sorriso, né? Isso é infalível. E isso gera clientes felizes. Sempre atento à concorrência, ela é um perigo silencioso. Faça da sua concorrência uma aliada, pois todos estão no mesmo barco neste momento. Busque parcerias, observe os movimentos dos concorrentes para não ficar aquém. E eu falo muito que marketing é como se fosse um time de futebol, né? Nenhuma estratégia será eficiente se o time não estiver alinhado e comprometido com a verdade da escola. O planejamento do jogo deve ser compartilhado e discutido entre a equipe. As ações devem ser bem distribuídas, cada um deve saber o que fazer na sua posição. O técnico, ou seja, o gestor, deve olhar de fora para ter a visão do todo e poder mexer quando for necessário. A gente não acerta sempre, a gente vai errar e a gente vai retomar, né? Estando tudo isso em harmonia, é só para partir para o abraço, né? Um abraço virtual agora no momento, né? Mas é a satisfação de um trabalho bem realizado. E aí, né? Bem-vindo ao novo normal. E o seu negócio está pronto para ele? É essa pergunta que a gente tem que fazer nesse momento.
está pronto para receber esse novo normal, nada vai voltar ao que era antes, as exigências serão outras, né? E a gente tem que se preparar agora para esse novo normal. E é isso, né? Assim, muito assunto, nosso tempo é um pouco corrido, mas espero que tenha sido satisfatório, né, para todos. Estamos aí, a equipe do Instituto Axis, para poder socorrê-los, auxiliá-los e estar sempre junto, como sempre fizemos. Agora estou aí disponível para as perguntas. Obrigada. Vanessa, muito obrigado, né, aí por sua explanação, muito interessante. Realmente é uma área em que, de modo geral, as escolas, né, precisam aprender muito, né? Eu vou até colocar uma primeira observação aqui de um dos participantes, um comentário que quer dividir com você, e depois eu vou deixar com a Dilson, porque eu tenho que sair, como eu disse. O Ivan, né, está dizendo, né, tudo que a Vanessa está falando passa por um processo de profissionalização das escolas, né? Estou no ramo há anos, né, e a maioria tem estratégias muito incipientes. A secretária é que faz de tudo um pouco e se resume nisso, né? O que você acha disso, Vanessa, dentro da sua experiência? Eu acho que é momento de rever essas estratégias, né? É momento de dar um peso maior na comunicação e torná-la realmente um departamento da escola. Só quando a gente tem essa noção da real necessidade e importância da comunicação e o marketing, é que a gente começa a entender e ver os resultados. Eu acho que ele está certíssimo, é isso mesmo. Tem muita escola ainda, né, que trabalha a campanha de marketing só em agosto, preocupa com a divulgação de atividades só aluno, o que ele está fazendo dentro de sala, o que ele não está fazendo dentro de sala, ainda não se atentou que a curiosidade do pai está no conteúdo. Eu concordo plenamente com ele. Eu acho que as escolas precisam se profissionalizar no segmento comunicação e marketing. E assim, é claro que nem todos têm a mesma realidade financeira, mas ter um profissional da área, né, ou alguém que auxilie, né, uma consultoria ou um acompanhamento mais próximo é o ideal. Ok, Sebastião? Bom, Vanessa. Sim. Temos mais algumas perguntas aqui também. Até onde a escola deve ceder e o que prometer de fato para não cair no risco da embromação, como a gente vê às vezes acontecendo? Fale a verdade, nada mais do que a verdade. Não ofereça nada além do que você tenha de real. A gente fala muito sobre a embalagem linda e o conteúdo pobre. Eu gosto muito de falar que o trabalho do marketing é levar o pai até a porta da escola. Da porta para dentro, quem fideliza são os processos que acontecem lá dentro. Então, nunca divulgue aquilo que você não vai conseguir entregar, porque você pode até levar o pai uma primeira vez, mas ele não vai voltar. Então, a minha resposta para essa pergunta é: fale sempre a verdade, divulgue sempre o que você é capaz de oferecer. Sim, porque às vezes as campanhas são fabulosas, né? Realmente Sim. Leva o pai à porta da escola, ele vai à secretaria, faz a matrícula, mas dali para frente o processo pode descambar todinho. Bom, isso. Uma outra pergunta: qual a estratégia de marketing para aqueles pais responsáveis, né, que têm apresentado um posicionamento de enfrentamento com a escola, inclusive judicial? Qual a estratégia de marketing para esses casos você sugere? Eu sugiro que não entre em debate, né, em confronto. Né? Continue fazendo as suas divulgações, lide com esse pai individualmente, procure não colocar os problemas que ele vem trazendo em grupos ou em... Até um detalhe, eu tenho visto algumas escolas colocarem na rede social comunicados que só diz respeito aos pais. Né? Às vezes é um problema que nenhum dos outros pais se atentaram ainda, a escola vai e coloca aquele comunicado na rede social. Então, fique muito atento a isso, a lidar individualmente com cada problema de cada pai. Né? A proximidade, igual a gente falou, né, no início, ela é muito importante nesse momento. Então, assim, se um problema for uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais grave, que seja o gestor mesmo a ligar: olha, eu sou diretora da escola, estou ligando
pessoalmente para a gente tratar desse assunto, para que aquilo não vire, né, um bate-boca no WhatsApp da vida e contamine outros pais. Então, assim, a dica que eu dou é que trate realmente individualmente cada caso. Sim, nós tivemos casos, por exemplo, envolvendo pais do maternal, que normalmente são poucos alunos. Ao invés de direcionar exatamente para o maternal, coloca na rede, quer dizer, pega todo mundo sem necessidade. Exatamente. Bom, como demonstrar, através da comunicação, nosso orgulho de sermos um colégio católico, sem cair no proselitismo, claro? Sim, eu acho que o exemplo arrasta, né? A gente fala muito isso. Então, assim, o que eu falei muito, a forma de aproximar dos pais agora vai ser através de vídeos, não tem jeito. É o olho no olho, é a forma que a gente tem de mostrar olho no olho. Então, assim, a criação de vídeos institucionais da equipe engajada, né? Exemplos de pais dando bons depoimentos sobre a escola, projetos interdisciplinares que incluam a família no processo e que vão para as redes sociais. Eu fiz agora um projeto muito interessante chamado Show de Talentos. E a gente pediu para os alunos demonstrarem os seus talentos e mandar vídeo para a gente. Gente, chegou coisa linda demais. Menino tocando piano, menino tocando violino, menino tocando flauta e fazendo, recitando poesia para as famílias. Festa junina também, tiveram muitas coisas interessantes que mostrou o envolvimento da família. Eu acho que tudo isso gera essa empatia e essa aproximação. Sim, eu vi um trabalho desse no Colégio Sion, do Rio de Janeiro, das religiosas de Sion. Eles fizeram homenagem ao Moraes Moreira, já na pandemia, os alunos de educação infantil, parece o segundo período, cantando a música do Moraes Moreira, cada um em sua casa, claro, com o som no fundo, e aquelas vozes bem características de crianças pequenas, é claro, ficou muito bonito, muito bonito. Não é muita coisa bacana acontecendo. Sim. Outra pergunta: como engajar a equipe interna a vestir ainda mais a camisa, estando os mesmos à distância? Como, então, fortalecer esse endomarketing neste momento? Porque a gente depende dos profissionais, é claro. Como fortalecer o endomarketing estando à distância? Agora o momento é tudo virtual, né? Então, estar próximo através das reuniões, criar rotinas de reuniões mais próximas e ouvi-los. E pedir para que eles deem sugestões, colocar as sugestões deles em práticas para que eles se sintam valorizados, né? Fazer com que eles façam parte das decisões que serão tomadas. Isso tudo envolve, né? Se você tem um núcleo só de 4 ou 5 pessoas que fazem parte da gestão e toma todas as decisões só com aquela equipe e já joga direto para eles como decisão tomada, aquilo gera um distanciamento. Então, é importante que as decisões sejam tomadas em grupo, porque isso vai fazer dele pertencente daquela decisão e que ele ainda está envolvido no processo da escola. A distância não pode fazê-los cair no esquecimento, né? Eles têm que se sentir pertencentes à equipe, claro. Exatamente. Bom, como ficam as escolas, Vanessa? Outra pergunta aqui, que enviaram questionários sobre o posicionamento da família sobre eventual retorno presencial, porém não dão retorno aos pais sobre o resultado da pesquisa. A escola faz a pesquisa, mas não dá o retorno aos pais. Como fica uma situação dessa, na sua percepção? Não pode. Toda pesquisa ou sondagem que você fizer, você precisa dar o retorno por respeito a quem respondeu. Né? Porque quando ele recebe uma pergunta, ele também fica curioso com o resultado daquela pergunta. Então, assim, mesmo que o resultado não seja satisfatório, por isso que você tem que estar muito atento às perguntas, de que forma você vai fazer essa pergunta, porque pode ser que o resultado não seja o que você estava esperando. Mas, nesse momento, você tem que dar o retorno. Nem que seja internamente, né? Na maioria das vezes, você não precisa colocar em rede social. Faça esse retorno internamente, mas faça. Se não, é melhor nem fazer pesquisa, né? Porque é melhor nem fazer, exatamente. Bom, neste momento de pandemia, o que nós percebemos no Brasil de maneira geral, claro, eu não diria raríssimas exceções não, mas com algumas exceções, mas de maneira geral, que as escolas não estavam
naquele momento, preparadas para trabalhar remotamente, principalmente com relação às aulas, claro, a maioria delas não estavam. E, de repente, passaram a trabalhar e todas se viraram em uma semana, 2 semanas, com exceção das questões públicas, né? A gente tem visto as federais ainda paradas. Então, neste momento, você acha que pós-pandemia, a busca por parcerias com o sistema de ensino, Moderna, FTD, alguns católicos, inclusive, Bernoulli, dentre outros, deverá aumentar como forma de terceirizar os problemas de plataforma e conteúdos virtuais? Eu acho que a escola tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque não vai voltar mais o que era, né? Mas a gente vai ter uma normalidade dentro do que se fazia. Então, eu vejo muita escola investindo alto em muita tecnologia agora, sem saber exatamente o que vai ser exigido, né? E eu tenho visto também que essas plataformas, esses sistemas de ensino, têm dado um apoio interessante para quem os tem, né? Então, assim, não ficar buscando coisa demais fora, ver com seu parceiro, seja Axis, seja um sistema de ensino, o que ele pode te dar de apoio agora e uma percepção para o futuro. Agora, fique atento, porque vai precisar de um investimento em tecnologia maior daqui para frente, sim, né? Mas faça isso de forma consciente, né? Para não gerar um custo muito alto para a escola, que depois possa ficar aí obsoleto de alguma forma. Sim, a inovação sempre é necessária, mas cuidado com o desespero, né? Sair correndo atrás de qualquer milagre, isso mesmo. Exatamente. Bom, tem muita oferta, né? Vai aparecer muita oferta agora. Sim, tem muita solução mágica, né? Isso, exatamente. Vanessa, uma outra pergunta. Como envolver as famílias na construção e observação dos protocolos de retorno? Seria envolvê-los na construção ou sensibilizá-los para aceitar o que foi definido? Porque são questões técnicas também. Como você vê isso aí? São questões técnicas, igual você falou. Então, não dá para construir junto, né? Muita coisa a gente já sabe que tem que ser feito, mas tem um protocolo que foi feito, cada cidade tem o seu, que vai ter que ser seguido. O que eu indico é que ofereça esses protocolos para as famílias de uma forma mais prática. Faça reuniões, apresente-os, mostre que a escola recebeu e está repassando isso para as famílias. Sinalização na escola vai ser muito importante. Material que possa ir para casa, um panfleto virtual, o próprio protocolo de forma reduzida, mas com a marca da escola é importante, né, que a família receba. E, assim, tudo muito identificado que está vindo da sua escola, né, para mostrar o valor que a escola tem e o quanto ela está também preocupada com essa questão da segurança. Mas sempre lembrando de fortalecer sua marca em todas essas comunicações. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, bem específica, é uma escola técnica de enfermagem. E aí a pessoa pergunta, quais ações seriam bem aceitas para o público dessa escola, considerando que é um público adulto? Então, ou seja, não são os pais que batem o martelo, não são os pais que decidem. Um caso ou outro, é claro, depende do apoio da família. Mas, de maneira geral, o próprio aluno já decide e já faz a sua negociação. Como, então, aproveitar esse momento, dado que a saúde está em alta, focando, no caso, da escola de enfermagem, para o público adulto? É interessante a pergunta, porque, além de ser adulto, eles são da equipe de saúde, né? Então, assim, entende-se que eles já entendem bem tudo que está acontecendo, tudo que está fazendo. Então, assim, como a gente falou muito na questão do foco na segurança para as escolas normais que a gente trabalha, eu acredito que esse público específico, a escola tem que trabalhar os valores que a escola tem, quais os diferenciais que ela tem a oferecer. Tem que ser feita aí uma pesquisa, um levantamento com seus concorrentes diretos, né? Quem que é meu concorrente direto e o que ele está fazendo? O que eu posso fazer além do que ele está fazendo para atrair o meu público? É sempre assim que a gente trabalha, né? Em cima das variáveis do que o meu concorrente, do que meu público-alvo tem. Conhecer o meu público, né? Conhecer o meu cliente, saber o que ele espera, se antecipar a isso. Então, se é um público mais elitizado, que gosta de um ambiente mais refinado, ficar atento a isso para proporcionar aquilo que ele quer.
né? A comunicação com esse público, como funciona. É muito difícil a gente dar uma receita prática, assim, na hora, sem analisar todo o contexto daquela escola. Mas o que eu posso falar, assim, de imediato, fique atento às suas concorrentes, conheça o seu cliente, faça um levantamento do perfil desse cliente e trabalhe a sua comunicação em cima disso. Sim. Eu me lembro, Vanessa, que lá atrás, nos anos passados, até a gente trabalhando junto, inclusive, era comum uma propaganda assim, laboratório de informática, biblioteca, salas de aula amplas, como se isso não fosse uma obrigação das escolas, né? Exatamente. Então, isso era motivo de propaganda lá atrás, mas isso é qualificador. Quem não tem está fora do mercado, não é isso? Então, por exemplo, hoje são diferenciais. Eu me lembro de uma escola católica no Recife, Escola Técnica de Enfermagem de Irmã Dulce. Então, tudo a ver, o nome, e era dentro da congregação da qual ela tinha feito parte. Essa escola se expandiu e ela tinha parceria com vários hospitais. O aluno já saía com estágio e a maioria ficava empregado. Diferencial. Seja, não era só qualificador, era distintivo, né? É isso que tem que ser levado para fora, né? Isso, agregar valor, né, à sua escola. Né? O que eu tenho hoje, o que eu posso agregar de valor a ela. Sim. Uma outra pergunta, a direção da escola deve participar de todas as reuniões ou não é aconselhável? Como você vê isso no dia a dia? Olha, isso é uma boa pergunta. Existem reuniões, né? Aí vai depender muito do relacionamento dessa gestão com a sua equipe, né? Se for uma gestão mais próxima, mais, vamos dizer assim, mais carinhosa, tem um relacionamento mais próximo, eu não vejo problema. Né? Mas existem algumas decisões que eu acredito que tem que ser tomado com a coordenação e seus professores, até para eles se sentirem mais à vontade em explanar as suas opiniões e depois levado para a gestão. Cada caso é um caso, vai depender muito do relacionamento que essa escola tem entre si e do assunto que vai ser tratado. Né? Eu acredito que tem alguns assuntos que a gestão não deve participar, até para que a sua equipe se sinta mais à vontade em falar. Né? E tem outras que sim, não vejo problema. Inclusive, vai depender da confiança que a direção tem nas coordenações para que possa resolver os problemas, as alçadas, né? Que eles tenham para resolver junto às famílias, é claro, né? Exatamente. Mas ela tem que estar atento a tudo, saber de tudo que está acontecendo. Vamos tentar fechar com mais duas perguntas aqui rapidinho. Como envolver, é interessante, tem a ver com essa última que você falou, porque mesmo não sendo especialista, os outros podem ajudar. Então, como envolver a equipe pedagógica para que eles nos ajudem no marketing, tá? Na criação de materiais ricos, como toda a demanda que eles já têm nesse momento. Então, como envolver, não sendo especialista, para apoiar o marketing? Como você vê isso? Eu falo que a equipe de coordenação, ela é minha equipe. Eu dependo dela para tudo, porque ela que vai trazer para mim os diferenciais que a escola está fazendo naquela área pedagógica. Então, se eu não tiver, eu que sou da equipe de marketing, não tiver um bom relacionamento com essa equipe pedagógica, eu não vou conseguir enxergar, né, os valores que eles estão produzindo. Então, ninguém melhor do que eles para trazer para a gente, do marketing, esses valores. Então, é muito importante ter esse entrosamento, é muito importante estar junto. Eu gosto muito de reuniões. Então, que quando voltar a equipe presencial, ou mesmo agora, reúna com esses coordenadores, pergunte, gente, o que vocês têm de ideia? O que a gente pode fazer? Né? Vamos trabalhar junto, porque fica muito pesado só para o departamento de marketing pensar tudo sozinho. Ele não está lá dentro da sala. Então, é uma ponte que se repete. Eu estou em contato com a coordenadora está em contato com o professor, que vai ter boas ideias e que vai trazer para mim. Essa semana mesmo, em uma das nossas escolas, eu tive um feedback de uma professora que fez um trabalho de publicidade sobre o corona com os meninos. Pediu para cada menino fazer um cartaz sobre o coronavírus. E aí, essa professora já me ligou, Vanessa, olha que trabalhos bacana que a gente recebeu. E isso virou marketing. Já levei para a rede social, já virou cartaz, já virou panfleto, coisa dos meninos que estão fazendo em casa. Então, esse relacionamento, e isso também valoriza o professor,
Quando ele vê que o trabalho dele foi levado adiante, né, e que deu-se uma importância a ele, ele vai trazer coisas mais interessantes de novo. Sim, sim. Na verdade, tem que circularizar a informação e todos se envolverem, que é um momento cada vez maior, diria ainda maior, de unidade na instituição, de união entre as pessoas, né? Exatamente. Bom, eu acho que essa pergunta aqui, agora essa última, ela, na verdade, vai pegar tudo que você falou. Como evitar ou minimizar o impacto de migrações de alunos da escola particular para a escola pública? Ou seja, perder alunos nesse momento. Como minimizar esse impacto? O ponto principal aí vai ser o financeiro, né? E contra o financeiro é muito difícil a gente opinar ou a gente fazer alguma coisa, a não ser que a escola tenha algum braço, alguma oportunidade de minimizar esse impacto para a família. Tirando a parte financeira, aí vem a parte da satisfação. Isso tudo vai depender do que você tem feito ao longo desse período para segurar o seu aluno. Então, assim, aquilo que eu falei, a campanha de marketing começa no primeiro dia de aula, né? O que você fez? Você fez uma abertura, recebeu seus alunos com um personagem, fez um dia de música, isso aí já começa a fidelizá-los. E a gente sabe que grande parte da decisão de saída ou de entrada é do aluno, né? Então, assim, já foi o tempo que o pai decidia isso. Hoje até os pequenininhos já falam, não, eu quero ficar, não quero sair. Então, tudo parte pela fidelização e pelo encantamento. Aquilo que a gente falou na nossa live aí no decorrer do dia. Tornar os nossos alunos e os nossos pais nossos fãs. Então, a partir disso tudo, e assim, um outro detalhe, a gente vai ter uma chuva de pais insatisfeitos com outras escolas, que é o momento de você mostrar o valor da sua, que é o momento de captar. Então, tem esses dois lados, é cuidar para não perder e se mostrar para captar, porque vai ter muito pai e muito aluno insatisfeito que não conseguiu se adaptar a esses momentos e esse é o seu aluno em potencial. Sim, muito bem. Bom, antes de passar para a Vanessa agradecer e a gente encerrar, eu agradeço em nome do Axis a participação de todos em mais uma manhã e já convidando para a nossa próxima live do Axis às 10, na quinta-feira, dia 30 de julho, semana que vem. O tema será a aplicação prática das mudanças da lei trabalhista na pandemia. Mas, de novo, por quê? Lembrando, nós tivemos a medida provisória 927, que caducou, nem virou lei. A medida provisória 936, que já se tornou uma lei. Nós temos a lei, então, 14.020/2020, a lei 10.422/2020, uma portaria 10.486, tudo isso de abril para cá. Então, as mudanças estão acontecendo, diria, como um bom mineiro, a galope. Então, fiquemos atentos. Então, na quinta-feira da semana que vem, vamos ver novamente aquilo que já aconteceu nas medidas provisórias e o que veio de novo, pós-MPs, tá bem? Quinta-feira será com o José Mário Costa Alvim, que é advogado, mestre de administração e contador da Laboro Contabilidade, parceiro nosso também. E nós vamos encerrar, então, agradecendo a participação de todos, com a fala final da Vanessa. Por favor, Vanessa. Eu queria agradecer, né, a participação de todos nessa live, deixar o meu abraço, meu beijo aí para quem eu conheço pessoalmente, meu abraço também para quem eu não conheço, cheio de saudade, né, e dizer que isso tudo vai passar e a gente vai sair disso tudo fortalecidos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, me coloco à disposição, né, para o que precisarem e obrigado também ao Axis pela oportunidade. Nós agradecemos, um grande abraço a todos, até quinta-feira, se Deus quiser. Bom encerramento de semana e que Deus nos abençoe. Até!